Olá, bem-vindos a mais um projeto Prepara V2 da disciplina de Fundamentos de Bioquímica. Eu sou a professora Eline Soares e estou aqui com você para te ajudar a arrasar nessa nova prova. Vamos lá? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar mecanismo de transdução de sinal hormonal, a gente vai ver como as células se comunicam, bioquímica e metabolismo de carboidratos, a nossa glicose, bioquímica e metabolismo de lipídios, metabolismo de proteínas e a integração metabólica. Bom, vamos voltar um pouquinho. Na AV1 nós estudamos várias moléculas, estudamos as proteínas e vimos que as proteínas têm uma função importante no organismo, que é a função enzimática. Vamos precisar dessa função enzimática para poder seguir na aula de hoje. Lembra que as enzimas são importantes porque elas são responsáveis por acelerar as reações que acontecem no metabolismo celular. Nós vimos em AV1 dois tipos de reação. Nosso metabolismo pode fazer catabolismo, onde moléculas complexas, moléculas grandes, são quebradas em moléculas mais simples. E anabolismo, onde a gente tem síntese de moléculas grandes, complexas, a partir de moléculas simples. A gente tem que lembrar que no catabolismo a gente libera energia na forma de ATP e no anabolismo a gente precisa, consome energia na forma de ATP. Bom, as nossas células, elas precisam se comunicar entre si. O que acontece? Nosso organismo é um organismo multicelular, onde temos vários órgãos e tecidos que têm funções diferentes. E aí, como é que a gente vai combinar essas funções entre esses tecidos para que não haja nenhum processo controverso ou que façam efeitos ao contrário? Bom, nossas células fazem um processo que a gente chama de biosinalização ou sinalização celular. A gente vai garantir um funcionamento integrado entre elas. Elas vão se comunicar e regular as atividades celulares, ou seja, vão responder ao meio ambiente e outros estímulos. Bom, a gente tem uma habilidade dessas células para reagir e receber os sinais vindos de outros lugares. Então, existem células sinalizadoras, moléculas sinalizadoras e os receptores naquelas células que recebem essa sinalização. Bom, aqui a gente vê alguns tipos de sinalização, como uma célula sinalizadora que está muito próxima à célula-alvo e a proteína fica na membrana e o receptor na membrana de outra proteína. A sinalização autócrina, onde a própria célula libera um sinalizador, um sinal que vai se acoplar a um receptor nela mesmo. A sinalização parácrina, as células estão muito próximas e o sinalizador é jogado no meio e encontra o receptor na célula-alvo. Nas gap junctions, a gente tem células muito próximas que se comunicam por proteínas e trocam entre si pequenas moléculas ou íons. Na sinalização sináptica, a gente tem como molécula sinalizadora um neurotransmissor e a célula-alvo está muito próxima a ele. Ele joga a célula nervosa joga o neurotransmissor na sinapse, que é o espaço entre as duas, e o receptor na célula-alvo vai receber esse sinal. A maior parte do nosso metabolismo está muito envolvido na sinalização endócrina. Vamos estudar hormônios como insulina e glucagon, que são enviados a partir de uma célula produtora, como as células beta e alfa do pâncreas, a corrente sanguínea e até alcançar a célula-alvo em um órgão distante. Bom, aonde estão esses receptores celulares? Qual é a diferença que faz se eu tenho um receptor celular que está na membrana ou dentro da célula? Isso vai depender de quem é o sinalizador. A gente aprendeu em AV1 que a minha membrana plasmática tem uma característica fosfolipídica. Ou seja, para atravessar essa membrana, só acontecem com moléculas lipofílicas. Então, uma molécula lipofílica é capaz de atravessar a membrana e encontrar o seu receptor ou no citosol ou no núcleo da célula. Já se essa molécula for uma molécula hidrofílica, ela vai precisar de um receptor que esteja na membrana da célula. Se ela for lipofílica, ela também pode encontrar esse receptor, mas normalmente ele está dentro da célula. Bom,
essa molécula hidrofílica, então, se acopla a esse receptor, que a gente chama de um receptor de membrana, e a gente tem uma transdução de sinal, uma passagem desse sinal para dentro da célula. Quem são esses receptores? Então, a gente tem 4 tipos principais de receptores. A gente tem receptores acoplados a canais, que são respostas de hiperpolarização ou despolarização e efeitos dentro da célula a partir da entrada de íons, que são os ionotrópicos, na escala de milissegundos. Aqui a gente tem receptor de nicotina, receptor GABA. A gente tem os receptores acoplados à proteína G, que desenvolvem uma cascata de segundos mensageiros mediados por essas proteínas G, resultando em efeitos celulares. Esses receptores são chamados de metabotrópicos, na ordem de segundos. A gente tem os receptores adrenérgicos e os receptores muscarínicos como os representantes dessa classe. Receptores ligados à quinase, ou seja, eles têm uma enzima acoplada, normalmente ocorre uma fosforilação da proteína e efeitos celulares que duram na ordem de horas. A gente tem receptores de citocinas, a gente tem receptor de insulina que são dessa forma. Receptores nucleares, que estão dentro da célula ou estão no citoplasma e migram para dentro do núcleo, que estão envolvidos num processo de transcrição em RNA mensageiro, síntese proteica, para poder exercer efeitos celulares. Esses aqui são os que são mais demorados, que podem ser horas ou dias. A gente tem os receptores de estrogênio, a gente tem os receptores de corticoides, que são os que estão relacionados com esse processo. Então, dependendo do tipo de molécula efetuadora e o tipo de receptor, essa resposta pode ser mais rápida ou mais lenta no organismo. Bom, vamos começar agora a revisar os carboidratos. Os hidratos de carbonos ou carboidratos, também conhecidos como sacarídeos, são moléculas importantes no nosso metabolismo, nossa principal fonte de energia. E quem é essa molécula tão famosa? É a famosa glicose. Vamos ver como ela funciona? Bom, ela é uma biomolécula a mais abundante na natureza, ela é considerada uma molécula orgânica, tá? Então a gente tem lá uma cadeia de carbonos. Ela é uma molécula polar, ou seja, tem afinidade com a água porque possui grupos hidrossolúveis com afinidades à água, como essas hidroxilas, tá? E o que diferencia um carboidrato do outro? Então, ele é um poliálcool, porque tem várias hidroxilas, e pode ter um outro grupo funcional, que é um aldeído, que acontece no caso da glicose. Então, a glicose é um polihidroxialdeído, ou pode ser uma cetona, onde a carbonila está no meio da molécula, que é o que acontece na frutose. Então, todas elas são polares e, portanto, para passar pela membrana, a gente vai ver que elas usam a ajuda de um transportador. Bom, qual a função desses açúcares? Esses açúcares têm como função principal, a primeira delas, o fornecimento de energia na forma de ATP. Então, a gente vai ver o metabolismo da glicose, liberando ATP para o organismo. Ela pode funcionar como reserva. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, o amido nos vegetais e glicogênio nos animais, que ficam na forma de reserva. Pode ter uma função estrutural, como a da celulose em vegetais e a quitina, por exemplo, em artrópodes. Pode ser reconhecimento e coesão celular, como é o caso do glicocálice. Participar no processo de defesa do organismo com anticorpos, que é o caso que são glicoproteínas, então tem um açúcar ligado a uma proteína, e fazer parte da estrutura dos ácidos nucleicos, como vocês viram na disciplina de Fundamentos de Biologia. O ácido desoxirribonucleico é uma desoxirribose e o ribonucleico é uma ribose que participa dessa construção. Bom, a gente ainda divide estruturalmente esses carboidratos de acordo com o seu tamanho de molécula. Desde moléculas simples, como os monossacarídeos, onde a gente tem a glicose, ou moléculas mais complexas, como os disacarídeos ou polissacarídeos. O monossacarídeo, mono vem de único, é uma única unidade de açúcar. Então, aqui, sacarídeo, açúcar. Alguns exemplos importantes: glicose,
frutose, galactose, tá? Como a gente viu na outra figura. Os oligosacarídeos têm de 2 a 20 unidades, mas no nosso organismo os mais comuns são os disacarídeos, onde eu tenho 2 unidades formadoras. Então, por exemplo, a sacarose encontrada nas frutas é formada por glicose e frutose. A lactose do leite é formada por glicose e galactose unidas. A maltose dos cereais, glicose e outra glicose, 2 glicoses unidas. Ainda assim, temos os polissacarídeos. Polissacarídeos são polímeros formados por muitas unidades, mais de 20 unidades. Nesse caso, a gente tem moléculas importantes de polissacarídeos para o nosso metabolismo, como o glicogênio, que é a reserva energética de animais e fungos, o amido, que é a reserva energética, quer dizer, tem função de reserva energética em plantas, a celulose, que tem uma função estrutural, e a quitina, que tem também função estrutural em animais, artrópodes, fungos. Se a gente olhar o número de resíduos, a gente tem lá cerca de 1.400 resíduos de glicose no amido, mais de 30.000 resíduos de glicose no glicogênio e mais de 4.000 resíduos de glicose na celulose. Bom, agora eu preciso entender como é que essas unidades de monossacarídeo se ligam para formar moléculas maiores. Vamos lá? Então, aqui, a nossa ligação se chama ligação glicosídica. Lembrando, essa ligação glicosídica entre 2 monossacarídeos, então aqui eu tenho galactose, vai se ligar à glicose, formando lactose, é uma ligação covalente e difícil de ser quebrada. Ou seja, para quebrar esta molécula, eu preciso de uma enzima específica para poder fazer esse processo. Bom, no metabolismo de carboidratos, a gente vai encontrar reações catabólicas, catabolismo e anabolismo. No catabolismo, a gente pode ter, por exemplo, a quebra de glicose em moléculas menores. Então, na glicólise, a gente vai ter quebra de glicose em piruvato. Ou a glicogenólise. Então, lembra que lise é quebra, está relacionado com catabolismo, onde eu tenho quebra de glicogênio em glicose. Nas anabólicas, que são de síntese, a gente tem a gliconeogênese. Então, gênese é a geração, síntese, gasta ATP, que a gente produz glicose a partir de outros precursores não glicídicos. E glicogênese, que é a síntese de glicogênio. Temos ainda algumas vias que a gente chama de anfibólica, anfiambíguo, ou seja, que participam do catabolismo e do anabolismo, como é o caso do ciclo de Krebs. Bom, a fonte da nossa glicose sanguínea vem da alimentação que a gente recebe. Então, eu posso comer vários nutrientes, é fundamental que a nossa dieta tenha carboidratos, proteína, lipídios, para poder receber todos os nutrientes necessários para o nosso funcionamento. E eu vou ingerir esses carboidratos e começar o processo de digestão. Então, quando a gente come arroz, a gente vai ter uma fonte, por exemplo, de amido, reserva vegetal, e eu vou ter que quebrar esse amido em glicose. Então, essa digestão já começa na boca, né, com a amilase na boca, e eu vou quebrando esses óligo ou polissacarídeos. Então, aqui a gente vê que essa quebra depende, né? Então, por exemplo, para eu quebrar a maltose, eu preciso da maltase. Para quebrar a lactose, eu preciso da lactase. E as pessoas que não possuírem essas enzimas para quebrar esses disacarídeos, elas vão ter mais dificuldade na absorção, tá? Então, é necessário, para quebrar aquelas ligações glicosídicas, que eu tenha as enzimas no meu organismo. Bom, vamos começar, então, pelo metabolismo da glicólise. A glicólise, ela é a primeira etapa. Ela pode estar envolvida tanto no metabolismo aeróbio, que é na presença de oxigênio, que rende mais ATP, ou no metabolismo anaeróbio, que é o caso da fermentação, onde eu faço sem oxigênio e o meu resultado é uma quantidade menor de ATP.
Na via glicolítica, que acontece, então a gente chama de glicólise ou via glicolítica, ela acontece no citoplasma da célula, ou seja, é no citoplasma das células que as enzimas que convertem glicose em ácido pirúvico ou piruvato, tá, vão atuar. Parte da energia é liberada na forma de ATP. A gente tem alguns tipos celulares, como eritrócitos, como o esperma, que eles não fazem outro tipo de metabolismo. Eles só utilizam a via glicolítica para obter energia. Tá? É a única fonte de energia metabólica. Aqui, então, a gente tem a síntese, a gente tem a partir de glicose, a gente produz 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. A gente tem um saldo final de 2 ATPs. A gente produz 2 moléculas que transportam elétrons que vão ser importantes na cadeia respiratória. E aqui, entre essas etapas, na verdade, nós temos 10 etapas mediadas por enzimas. Tá? Então, todo o nosso metabolismo é mediado por enzimas. Essas enzimas têm que estar funcionantes e uma reação vai levando a outra. Tá? Aqui é uma via linear. A gente divide em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa preparatória, onde a gente fosforila a glicose em glicose 6-fosfato. Essa glicose, depois de fosforilada, ela não pode mais sair da célula, a gente vai ver mais adiante, e vai converter até gliceraldeído 3-fosfato. Na fase de pagamento, então aqui a gente tem gasto de 2 ATPs, tá? E na fase de pagamento, a gente converte esse gliceraldeído 3-fosfato até piruvato e aqui a gente produz 4 ATPs, tá? Então, eu tenho 4 moléculas de ATP, onde 2 foram gastas no início e aí eu tenho um saldo final de 2 ATPs na forma de energia e mais 2 NADH. Bom, agora, produzir o piruvato. O que vai acontecer com esse piruvato? Vai depender se eu tenho ou não oxigênio e qual organismo que a gente está falando. Eu vou começar pelas leveduras, porque a gente só vai falar delas nesse momento. Então, nas leveduras, o piruvato, em condições de hipóxia, sem oxigênio, quer dizer, anaeróbia, tá? Sem oxigênio, produz a fermentação, por fermentação, 2 moléculas de etanol e CO2, tá? Isso só acontece nas leveduras e a gente chama isso de fermentação alcoólica. É o que vai permitir, por exemplo, que a gente tenha a produção de cerveja, de vinho. Nesse processo de fermentação alcoólica, a molécula de levedura consome glicose e libera etanol e CO2. No organismo humano, a gente só tem 2 possibilidades. Na condição sem oxigênio, a gente vai fazer fermentação lática, tá? E liberar lactato. Em condições aeróbias com oxigênio, a gente vai transformar piruvato em acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, cadeia respiratória e produzir CO2, água e muito mais ATP do que a gente tem no caso da fermentação, tá? Então, a fermentação lática, que é o que acontece no nosso organismo, a gente chama de um metabolismo anaeróbio, sem oxigênio. Então, eu tenho redução do piruvato a lactato pela enzima lactato desidrogenase. São geradas apenas 2 moléculas de ATP, que são aquelas lá do ciclo da via glicolítica, tá? Eu formo 2 moléculas de ácido lático, é a via mais rápida de energia, tá? Isso vai acontecer em exercícios, por exemplo, de alta intensidade e alguns tecidos, né? Como algumas células, como os eritrócitos, vão sempre produzir lactato a partir de glicose, mesmo em condições aeróbias. Tá? Então, aqui, essa etapa entre piruvato e ácido lático, ela é importante porque eu preciso regenerar a coenzima reduzida. Eu preciso reoxidar essa coenzima porque essa coenzima vai ser novamente utilizada
lá na via glicolítica. Se eu não tiver essa etapa, o meu metabolismo vai parar. Bom, a próxima etapa que a gente vai estudar é a via aeróbia, na presença de oxigênio. O que a gente vai perceber é que essa via me dá um rendimento muito maior. Eu vou ter de 36 a 38 ATPs contra 2 ATPs que vai acontecer no processo de fermentação. Tá? Então, aqui o meu piruvato vai ser utilizado no ciclo de Krebs. A gente vai formar, né, o acetil-CoA a partir do piruvato e depois, lá na mitocôndria, né, onde a gente vai ter ciclo de Krebs e cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, a gente vai formar, então, CO2, água e bastante ATP. Tá? Toda a reação de energia liberada vai transferir elétrons para um carreador de elétrons, como é o caso do NADH e FADH2, e depois a gente vai fazer, então, síntese de ATP. Tá? Bom, ciclo de Krebs, né? Todo mundo fala muito mal do ciclo de Krebs, morre de medo do ciclo de Krebs. Vamos entender um pouquinho melhor para a gente poder ter sucesso. Tá? Também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Tá? É anfibólico, tem anabolismo e catabolismo, acontece na matriz mitocondrial e a minha meta é levar de acetil-CoA até CO2. Tá? É a segunda etapa da respiração celular. Então, a gente vai ver que a gente chama, né, essa mitocôndria de usina da célula. A gente tem na matriz todas as enzimas necessárias para o ciclo de Krebs. Tá? E a gente ainda vai ver que na membrana interna vai acontecer a cadeia transportadora de elétrons e aqui nessa membrana interna vão estar presentes, então, as enzimas necessárias para o processo de respiração celular. Bom, se a gente lembrar, a gente vai falar, olha, o anabolismo, ele é divergente. Quando a gente faz síntese, a gente produz síntese de diferentes moléculas, muitas moléculas diferentes, mas o catabolismo, ele é convergente. Então, a gente vai ver que vários metabolismos que a gente vai estudar hoje, quer dizer, metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídios e metabolismo proteico, ele converge para o ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? No caso da quebra de lipídios e da quebra de proteínas, isso só vai acontecer na presença de oxigênio. Tá? Por quê? Porque eu preciso que isso aconteça gerando moléculas para o ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Se não tiver oxigênio, esse metabolismo para. Então, vamos olhar? Ó, alguns aminoácidos podem ser utilizados para obtenção de energia, né? São transformados em acetil-CoA. Ácidos graxos, por beta-oxidação, liberam acetil-CoA e carboidratos, a partir do piruvato, também libera acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, vai haver liberação de gás carbônico, de CO2 e moléculas transportadoras de elétrons, que vão fornecer elétrons lá na cadeia respiratória para a produção de ATP. Bom, embora o meu saldo, propriamente dito, no ciclo de Krebs seja baixo de ATP, na verdade a gente produz um GTP, tá? Que depois é convertido em ATP, a gente tem 4 passos aonde a gente faz oxidação, libera CO2, tá? E produz os transportadores de elétron, quer dizer, o NAD reduzido. Outras duas etapas de oxidação que também produzem NAD e FAD, que vão transportar os elétrons para o fluxo da cadeia respiratória. Bom, agora a gente tem que entender como que a célula produz ATP. Tá? Estou falando o tempo todo, a molécula de energia é o ATP, da onde vem esse ATP e como é que a gente sintetiza esse ATP na célula. Bom, na terceira etapa da respiração celular, a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, que a gente também chama de fosforilação oxidativa. A gente tem pega o NADH e FADH2, que são os transportadores de elétrons, que foram aparecendo ao longo das reações. Tá? Então, a gente tem que lembrar que cada vez que uma molécula é oxidada, alguém se reduz.
Então, à medida que a glicose vai sendo oxidada, NAD e FAD vão sendo reduzidos. A NADH e FADH2, transportando esses elétrons que foram transferidos. O que eu vou fazer com isso? Na medida que eu transporto ele, né, faço reações onde eu jogo eles para dentro, transfiro eles, eu gero energia que vai ficar armazenada na forma de ATP. Tá? Então, aqui na cadeia transportadora de elétrons, eu tenho uma série de proteínas que estão lá na membrana interna. A gente tem um fluxo de íons, que vieram lá do NAD e do FAD. O FAD entra nesse outro momento aqui. E no final eu tenho, então, uma enzima, que é F1 ATPase, que vai pegar esse fluxo de elétrons, o fluxo de hidrogênios, e vai transformar ADP em ATP. Então, eu tenho uma diferença de potencial elétrico, eu tenho um potencial químico que é determinado pelo H+, e eu vou fazer, então, síntese de ATP. Então, aqui eu tenho uma revisão para vocês. Então, a energia primeiro está nas coenzimas, que estão reduzidas e precisam ser reoxidadas. Então, eu faço uma transferência desses elétrons, que vem lá do FAD e do NAD, e transfiro esses elétrons para o O2. Então, a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa só acontece na presença de oxigênio, porque o oxigênio é o receptor final desses elétrons. Então, eu tenho a produção de água no final, porque o oxigênio recebe esses elétrons e transformando, então, sintetizando água. Ela é regulada pela quantidade de ADP. Então, quando a ADP está alto, a gente precisa transformar o ADP em ATP. Então, o oxigênio, receptor final de elétrons. Agora, como é que a gente faz esse cálculo? Então, para cada molécula de glicose que entrou na célula e que está fazendo o metabolismo, na presença de oxigênio, com oxigênio, na via glicolítica, eu tenho 4 ATPs, mas só que 2 foram gastos, então eu tenho um saldo de 2, mas eu também tenho 2 NADH. No ciclo de Krebs, eu tenho 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. E qual é o cálculo que eu faço? Para cada molécula de NADH que é reoxidada, eu libero, que é um cálculo simples, O cálculo, na verdade, não é esse. É um pouquinho mais complexo, mas a gente arredonda e eu falo, para cada molécula de NADH, eu gero 3 ATPs. Para cada molécula de FADH2, ela entra um pouquinho depois, eu tenho a produção de 2 ATPs. Então, no final, quando eu somo tudo, para cada NAD eu tenho que multiplicar por 3, para cada FAD por 2 ATPs, e eu chego a um saldo de 36, 38 ATPs, dependendo de onde veio essa molécula de glicose. Vai fazer diferença se veio a partir do glicogênio ou se veio diretamente do organismo. Então, a gente está falando o tempo todo de ATP, mas como é que é a carinha desse ATP? Qual é a diferença do ATP para o ADP? Então, olhando aqui para a estrutura do ATP, ele tem uma molécula de ribose, ele tem uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada. O ADP tem apenas dois grupos fosfato. E quando eu transformo ADP em ATP, eu adiciono uma molécula de fosfato e essas ligações fosfato são elas que transportam a energia. Ou seja, quando eu quebro ATP em ADP, eu libero energia para o meio. Quando eu transformo o ADP em ATP, eu tenho que pegar essa energia do meio. Bom, vamos então às vias? Então, agora a gente vai ver as vias relacionadas com esse processo dos carboidratos. Eu tenho, então, as vias que estão relacionadas com o glicogênio, Então, eu posso ter a quebra de glicogênio em glicose, E eu tenho a construção, gênese, síntese de glicose em glicogênio. A via glicolítica a gente já viu e a gente vai ver agora
vai ver também a gliconeogênese. O metabolismo do glicogênio, então, está aqui. Ele é um polissacarídeo de reserva, tá? Que vai estar presente nas células musculares e nas células hepáticas. A gente vai fazer síntese de glicogênio quando a minha glicose sanguínea estiver alta. Ao contrário, quando a minha glicose no sangue baixar, a gente vai quebrar esse glicogênio em glicose, liberando a glicose para o meio. Bom, uma das coisas que a gente vai ver é que esse glicogênio é bastante ramificado e a gente vai entender que ele é ramificado por quê? À medida que eu preciso quebrar a molécula de glicogênio, eu vou liberar várias moléculas de glicose simultaneamente. Então, se ele fosse uma molécula linear, eu liberaria de uma em uma glicose. Isso demoraria muito tempo, tá? Então, eu tenho uma cadeia ramificada para liberar rapidamente a glicose para repor a glicose sanguínea, tá? A glicose hepática, ela mantém a glicemia nos períodos iniciais de jejum. A glicose, o glicogênio muscular, ela gera energia apenas para as células musculares, tá? Essa via é controlada pelo glucagon sem estresse e pela adrenalina com estresse. Bom, na via da glicogenólise, então eu quebro o glicogênio em glicose 1-fosfato, que é transformada em glicose 6-fosfato. Para onde vai essa glicose 6-fosfato? Tá? Ela pode ir pela via glicolítica com oxigênio, fazer o metabolismo relacionado com Krebs e cadeia respiratória. Sem oxigênio, ela pode ir para a via fermentação lactato, pode ir também para a via das pentoses. Aqui a gente está vendo a via da glicogenólise no hepatócito, tá? Então, a glicose 6-fosfato, ela é quebrada pela glicose 6-fosfatase. Essa enzima não está presente no músculo, essa é a diferença do músculo e do fígado. Então, à medida que a glicose perde esse fosfato, ela pode, então, ser transportada para fora da célula pelo GLUT2. Lembra que a glicose fosforilada não é capaz de atravessar o GLUT2, ou qualquer transportador de glicose. Então, essa é a diferença entre músculo e fígado. No músculo, a gente não tem a enzima glicose 6-fosfatase, então a própria célula muscular aproveita a glicose. A gente fala que o hepatócito ele é altruísta, ele fornece essa glicose para aumentar a concentração sanguínea, já que a gente precisa de concentrações mínimas de glicose no organismo. Bom, agora a gente vai olhar a via da glicogênese. O que vai acontecer quando eu tenho uma abundância de glicose? Depois que eu ingiro uma grande quantidade de glicose numa refeição, o excesso de glicose tem que ficar armazenado. Ele vai ficar armazenado na forma de glicogênio e a gente vai sintetizar em várias etapas a glicose. Lá vai unir essas unidades de glicose por ligações glicosídicas, formando então o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva. Tá? Bom, e aí, como é que funciona? E se num jejum prolongado a minha glicemia diminuir muito no sangue? Pode? Não, não pode. A gente tem quantidades mínimas de glicogênio ou de glicose no sangue. Então, eu vou ter que ter uma via alternativa, que é a via que a gente chama de gliconeogênese. É ela que vai manter os níveis de glicose no jejum prolongado. Tá? Níveis de glicose muito baixos podem levar como morte, quando estiver aqui nessa fase final, e níveis muito altos de hiperglicemia também são muito complicados. Então, a gliconeogênese, a gente usa precursores não glicídicos, tá? Então, lactato, que veio lá da fermentação, o glicerol, que vem dos triglicerídeos, alguns aminoácidos, piruvato, oxaloacetato, são todos precursores que podem ser transformados em glicose pela via da gliconeogênese. Isso permite que a gente faça um suprimento contínuo de glicose, principalmente para os tecidos que dependem mais dela, como as hemácias, que a gente viu que só fazem fermentação, cérebro, medula renal e músculo em exercício.
Então, essa gliconeogênese, ela vai ser muito importante no jejum prolongado ou quando eu tenho um consumo inadequado de carboidratos. Quando eu diminuo muito o consumo de carboidratos, eu preciso repor a glicose sanguínea de alguma forma. Tá? Ela acontece principalmente no fígado e em menor quantidade nos rins e epitélios. Tá? Ela se inicia na mitocôndria e se completa no citoplasma da célula. Tá? E a gente tem aqui, né, um ciclo, que é o ciclo de Cori, que faz o quê? Então, eu tenho lá no músculo a produção de lactato, e esse lactato vai para o fígado. Então, é uma divisão de trabalho entre fígado e músculo no exercício. Tá? E aí, eu produzo, então, glicose, que vai fornecer de novo para os órgãos a glicose. Bom, próxima etapa, rever lipídios. Primeira coisa, lembrem-se que lipídios são apolares, tem fobia à água, não se misturam com a água, tá? Então, óleo e água não se misturam, mas são solúveis em solventes não polares, tá? Possuem também são moléculas orgânicas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, tá? Muitos são anfipáticos, ou seja, tem uma pequena porção hidrofílica e uma grande porção hidrofóbica, apolar, tá? Tem funções importantes dentro do nosso organismo, então eles também são fonte de energia. A gente vai ver que quando a gente quebrar ácido graxo, a gente libera mais ainda energia do que quando quebra a glicose, embora a glicose seja a primeira opção, tá? Então, ácidos graxos são fonte de energia. O armazenamento na forma de lipídios são os triglicerídeos, que vão ficar lá no tecido adiposo. Podem formar as membranas biológicas, que são os fosfolipídios de membrana que a gente já aprendeu. Algumas vitaminas lipossolúveis, como A, D e E. Hormônios e esteroides e pigmentos no organismo. Bom, ácidos graxos. Agora a gente vai ver estrutura e função de ácido graxo. A gente tem os ácidos graxos que a gente chama de saturados, onde não há duplas ligações. São sintetizados pelas células animais e são sólidos à temperatura ambiente. Quando em excesso, esses ácidos graxos podem estar envolvidos no processo da placa de ateroma. Os insaturados, eles contêm duplas ligações. Então, eles podem ser monoinsaturados, apenas uma dupla ligação, ou poliinsaturados, várias duplas ligações. Como no óleo de soja, no óleo de milho. Bom, a gente também divide esses ácidos graxos em essenciais e não essenciais. Então, os essenciais têm que vir a partir da alimentação. Tá? Então, como o ácido linoleico, que é o ômega 6, o ômega 3 são importantes. Tá? E o que são os triglicerídeos, que é armazenamento? Tá? Eu tenho uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácidos graxos. Eu tenho os fosfolipídios de membrana, que eu tenho uma molécula anfipática, o fosfato polar e 2 cadeias hidrofóbicas. Eu tenho outros lipídios que são importantes, como os eicosanoides, envolvidos na resposta imunológica, na resposta à inflamação. Então, várias dessas moléculas vocês vão estudar em outras disciplinas, como fisiologia e farmacologia, e vão ser importantes para vocês. O colesterol, que é um dos principais lipídios ingeridos na dieta, que tem esse esqueleto básico com o ciclopentano peridofenantreno, que vai gerar precursor de hormônios sexuais, precursor de ácidos biliares, precursor para, por exemplo, formação de vitamina D. E a gente fala muito do transporte, né, desses lipídios na corrente sanguínea. Lembra que lipídio é apolar, a corrente sanguínea é basicamente água, então a gente precisa da ajuda de moléculas para fazer esse transporte. Então, os lipídios na corrente sanguínea são transportados como agregados lipoproteicos. Eu tenho proteínas ligadas a lipídios. No metabolismo exógeno, a gente tem, então, os quilomícrons e remanescentes de quilomícron, que são os que vão fazer transporte
de lipídios que vieram da dieta, e no metabolismo endógeno, a gente tem outras lipoproteínas, como VLDL, IDL, LDL e HDL. A gente classifica de acordo com a densidade, tá? Então, o HDL é de alta densidade, LDL é de baixa densidade, isso está relacionado com a quantidade, então, de lipídios nessa molécula. A gente fala muito, né, de bom colesterol e mau colesterol. O colesterol é um só. Essa diferença que a gente fala é que, na verdade, está relacionada com o transporte. Para onde esse colesterol está sendo transportado? Ele está sendo transportado para a periferia e fazendo depósito lá nas artérias, obstruindo a artéria, fazendo, então, por exemplo, placa de ateroma, então aqui uma placa grave, quase obstruindo a corrente sanguínea, tá? Então, o LDL, ele traz o lipídio, tá? E deposita na artéria. E ele é responsável por esses quadros. Tá? E o HDL, que a gente chama de bom colesterol, ele na verdade faz o transporte reverso. Ele tira da periferia e leva de volta para o fígado. Tá? Medidas não saudáveis, né? Falta de exercício físico, uma alimentação inadequada, leva a quadros de aterosclerose que vocês vão aprender em outras disciplinas. Tá? Agora, o metabolismo. Lipólise é quebra de lipídios. Tá? Então, a primeira quebra que a gente vai ver é lá no tecido adiposo, onde eu tenho armazenamento na forma de triglicerídeos. Esses triglicerídeos precisam ser quebrados em ácidos graxos para poderem gerar energia. Tá? Então, eu tenho uma lipase que vai quebrar esse triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Tá? O ácido graxo vai para a corrente sanguínea e ele precisa da ajuda da albumina para ser transportado. Afinal, ele é lipossolúvel e não tem afinidade com a água. Então, por estímulos hormonais, como o glucagon, hormônio de crescimento, adrenalina, a gente pode ter a quebra de um triglicerídeo ou triacilglicerol por lipases, então a enzima que quebra essas moléculas. Lembra que toda vez que eu tenho uma ligação, que é uma ligação covalente, eu preciso de uma enzima para fazer esse efeito, tá? E eu tenho, então, a liberação de ácido graxo que vai ser transformado em energia pela beta-oxidação e a gente já vai ver. Esse glicerol pode ainda ser levado para a via glicolítica ou pode ser um precursor para a via da gliconeogênese. Bom, o transporte desses ácidos graxos, ele depende da carnitina, então a carnitina ela é um transportador desses ácidos graxos, tá? Então, ela vai fazer o transporte do acetil-CoA lá para dentro da mitocôndria, então é na mitocôndria que vai acontecer a beta-oxidação, tá? E essa enzima, a carnitina aciltransferase, é um ponto de controle do metabolismo de ácidos graxos, tá? Ela é inibida por malonil-CoA, que vai estar elevado na sobra de carboidrato. Então, o que a gente vai ver é que quando eu tenho excesso de carboidrato, eu faço síntese de lipídios. E não o contrário, a não ser que eu tenha uma alteração metabólica, como é o caso da diabetes, tá? Mas quando há muito carboidrato, eu não preciso fazer quebra de lipídio. Tá? Então, a beta-oxidação, a gente vai quebrando essa cadeia longa, tá? Quanto maior a cadeia, maior a quantidade de acetil-CoA. Então, aqui eu tenho uma cadeia com 16 carbonos. Então, eu libero 8 moléculas de acetil-CoA que vão ser, então, consumidas no ciclo de Krebs. Lembra que para cada molécula de acetil-CoA que a gente viu lá no metabolismo de carboidratos, eu tenho a liberação de 1 ATP, eu tenho liberação de NAD e FADH2. Então, eu tenho tanto liberação de NAD e FAD aqui, porque eu também tenho transporte de elétrons aqui, e também tenho aqui. Então, o meu resultado final, então, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, é necessária a presença de oxigênio, só acontece em condições aeróbias. Só que o meu total aqui de ATP é muito maior do que com açúcar. Então, quanto maior
for o tamanho da cadeia de carbonos do ácido graxo, maior a quantidade de ATPs ele vai gerar. Então, e aí? Eu agora vou estudar a minha lipogênese. Tá? Quando eu sintetizo lipídio, em que condições eu sintetizo lipídio? Eu sintetizo lipídio para armazená-los para quando eu precisar, quando eu estiver em baixa energia, quando eu estiver em jejum, armazenamento. Tá? Então, isso vai acontecer quando eu tiver com uma quantidade grande de carboidratos. Então, assim, o açúcar é transformado em lipídio? Sim, o açúcar é transformado em lipídio. O excesso de açúcar vai gerar a lipogênese, tá? E não o contrário, né? Lipídio não é transformado em açúcar, tá? Então, o acetil-CoA é transportado pela carnitina para o citoplasma, tá? Onde acontece a síntese a partir do acetil-CoA. Então, quando eu tenho um excesso de acetil-CoA e ele não consegue ser consumido pelo ciclo de Krebs, eu vou levar para a síntese de lipídios. Tá? Então, acontece no excesso de açúcar, no excesso de proteína, tá? E eu converto em ácido graxo, que depois vai ser armazenado na forma de triglicerídeos, no tecido adiposo. Então, a síntese de triglicerídeos é regulada pela insulina. Eu tenho, então, uma molécula de colesterol e 3 moléculas de ácidos graxos. Lembrando que essas moléculas de ácidos graxos, elas não precisam ser iguais. Tá? Eu posso ter 3 ácidos graxos diferentes. Tá? E agora a gente vai estudar a síntese de corpos cetônicos. Você já deve ter ouvido falar nos corpos cetônicos, na acidose metabólica que pode estar relacionada com eles, Então, eu tenho uma série de condições aonde o excesso de acetil-CoA pode gerar a síntese de lipídios, mas também pode gerar a síntese de corpos cetônicos. Então, eles também são produzidos a partir de acetil-CoA, tá? Quando eu não consigo oxidar todo esse acetil-CoA no ciclo de Krebs, tá? E quando eu passo do aproveitamento extrahepático, então, por exemplo, em condições de jejum muito prolongado, o cérebro pode se adaptar e consumir corpos cetônicos como forma de nutriente, tá? Para obter energia. Em condições normais, ele prefere açúcar, tá? Então, em condições exageradas, a gente conhece como cetose, tá? Alguns desses corpos cetônicos têm características bem ácidas, tá? E isso, né, 2 deles são ácidos e vão levar, então, a uma acidose metabólica, tá? Essas anormalidades vão ocorrer quando tiver uma redução drástica da ingestão de carboidratos, tá? Então, num jejum prolongado ou numa dieta sem carboidrato, tá? Ou em distúrbios, como é o caso da diabetes, onde a gente tem a glicose, mas a gente não é capaz de consumir a glicose. Então, esse organismo tem que estar regulado. É importante a gente lembrar que na alimentação a gente deve ter as 3 formas de nutrientes necessárias, que a gente não pode simplesmente cortar um tipo de nutriente, porque isso vai impactar a regulação do nosso metabolismo normal. Então, a gente fala muito no diabético desse hálito de cetona. Tá? O hálito de cetona do diabético ele está relacionado a uma descompensação do organismo. Bom, próximo passo. Metabolismo de proteínas. As proteínas também podem ser usadas para obtenção de energia, mas a última opção do organismo é quebrar a proteína para obter energia, porque a gente vai estar perdendo massa muscular e proteínas que são importantes para o funcionamento do organismo. Tá? Então, os aminoácidos que são provenientes da degradação de proteínas, tá? Ou principalmente durante o jejum, tá? E principalmente das células musculares, são usados, então, para poder gerar energia, tá? A gente vai ver alguns tipos, então, de metabolismo, tá? Então, eu tenho aminoácidos que eu chamo de glicogênicos, que a gente vê aqui em rosa. Eles são capazes de gerar piruvato e intermediários do ciclo de Krebs, tá? E aí eles vão, então, entrar no ciclo de Krebs e ajudar na produção de energia. E aminoácidos que são cetogênicos, que produzem acetoacetato
ou seus precursores, ou acetil-CoA, e que podem ser convertidos em corpos cetônicos no fígado e utilizados pelo organismo, tá? Destino dos aminoácidos. Agora a gente vai ver alguns destinos dos aminoácidos que são obtidos a partir da dieta. Então, na dieta a gente consome proteína, ela é quebrada em pequenos aminoácidos e quando eles são absorvidos no organismo, esses monômeros, que são os aminoácidos, eles podem ir para várias vias, tá? Então, nessas vias a gente pode fazer síntese proteica, tá? Então, síntese das macromoléculas. Na renovação proteica, tá? Quando a gente quebra as proteínas e renova essas proteínas, alguns aminoácidos liberados podem ser oxidados, tá? Quando a gente não precisa mais produzir outras proteínas, tá? Numa dieta rica em proteína, o excesso de aminoácido ingerido, tá? Que excede a necessidade, vai ser degradado, tá? Então, a gente fala, fez suplementação com aminoácido, tomou suplemento de aminoácido, é importante que vá fazer exercício físico. Eu não armazeno aminoácido livre, eu só armazeno aminoácido na forma de proteína, então eu tenho que estimular a síntese proteica. O excesso de aminoácido livre vai ser degradado, né? A gente vai levar para o ciclo da ureia e ser eliminado do organismo. Então, não adianta suplementação com aminoácido se a gente não estiver usando esse aminoácido, porque ele não vai ser armazenado. Tá? Então, aminoácidos livres não podem ser armazenados. Eles precisam, né, ser incluídos numa proteína. Durante o jejum severo ou no diabetes mellitus, tá? Então, o que acontece no diabetes? A gente já vai entrar em integração metabólica. O diabetes, ele não produz insulina, ele não tem a sinalização de insulina, então ele não reconhece a presença de glicose no sangue. Então, diabetes tipo 1, eu preciso repor a insulina. Diabetes tipo 2, eu posso ter uma diminuição dessa insulina ou alterações no receptor, mas o fato é que no diabetes como um todo, eu tenho uma característica de hiperglicemia que precisa ser contornada. Existe a glicose no sangue, mas ela não está sendo utilizada no nosso metabolismo, tá? E aí acaba que nesse diabetes mellitus, a gente não acessa o carboidrato e a gente acaba utilizando lipídios e proteínas para fazer o metabolismo e obter energia. Isso também contribui para aquele estado de cetose. Bom, aqui o ciclo da ureia, tá? Então, essa amônia que é liberada no organismo quando a gente degrada aminoácido, tá? Então, ela vem lá do nitrogênio, do ácido branco, então eu tenho uma parte que é de carbono e a outra, o NH2, tá? Eu preciso, então, levar para o ciclo da ureia. Então, aqui é para diminuir, né, a toxicidade dessa amônia e eu libero esse nitrogênio na forma de ureia. Bom, vamos então à integração do metabolismo. A gente falou logo no início da aula que eu tenho uma série de sinalizações, ou seja, meu organismo precisa trabalhar integrado. Eu não posso que cada órgão trabalhe do jeito que ele quer. A gente viu, por exemplo, que músculo e fígado trabalham integrados naquele ciclo de Cori, onde o músculo produz lactato a partir da fermentação lática e esse lactato é levado para o fígado e transformado em glicose pela via da gliconeogênese. Então, eles não podem cada um produzir algo e não se falarem, tá? Essa interconexão é feita por aquelas moléculas sinalizadoras, vários dos hormônios que a gente vai ver agora. Então, eu preciso que fígado, tecido adiposo, músculo e cérebro, que são muito importantes para o nosso metabolismo energético, se integrem, falem, conversem entre si. Como é que eles vão conversar? Pela produção de hormônios, então, que são aqueles sinalizadores que são liberados na corrente sanguínea, tá? Por estímulos do sistema nervoso central, nas sinapses, tá? E vai estar tudo relacionado com quais substratos estão disponíveis. Tá? Quem são as moléculas de energia que estão disponíveis? Bom, primeira coisa, a gente já falou da regulação do açúcar no sangue, a glicemia. Tá? Então, ela tem que estar na faixa normal de 60 a 99. Abaixo de 50, começa a ser uma hipoglicemia e dependendo da quantidade,
Isso é grave para o organismo, podendo até levar à morte. E a hiperglicemia começa a partir de 100, aqui é um estado pré-diabético. Acima de 125 a gente já considera a diabetes. Então, eu preciso, manter em dia a minha dosagem para saber se tem alguma alteração. E o meu organismo controla essa glicemia por hormônios, como insulina e glucagon, que são produzidos pelo pâncreas, tá? Glicocorticoides e adrenalina. Bom, como é que acontece essa regulação hormonal? Essa regulação hormonal, ela vai depender da quantidade de alimentos que a gente recebeu, da quantidade de glicose no sangue. Então, o que acontece após uma ingestão de alimentos? Eu aumento a quantidade de glicose no sangue e o organismo reconhece essa glicose. Então, a partir do alimento, quando aumenta a glicemia, tá? Lá no pâncreas, a parte endócrina do pâncreas, células beta são estimuladas e produzem insulina, tá? Essa insulina vai sinalizar para diminuir essa glicose no sangue. Então, eu estava em hiperglicemia e ela é um hormônio hipoglicemiante. A sinalização dela é para diminuir a glicose no organismo. Então, ela vai sinalizar para o fígado e outros órgãos para absorver a glicose e armazenar a glicose na forma de glicogênio. Então, o excesso de glicose é armazenado na forma de glicogênio e a gente viu que isso vai acontecer no fígado ou no músculo, sendo que o fígado é ele que vai liberar a glicose para todo o organismo. Bom, o que acontece quando essa taxa de glicose começa a baixar após o jejum, tá? Após o jejum, um jejum não muito prolongado, a taxa de glicose no sangue diminui, tá? E ele vai estimular as células alfa, então inibe a célula beta, que era responsável pela produção de insulina, estimula as células alfa a produzir glucagon, tá? O que vai acontecer? O glucagon, então, sinaliza para o fígado e outros órgãos para quebrar o glicogênio em glicose. Então, lá no fígado, o glucagon vai sinalizar para a quebra de glicogênio em glicose, que é a glicogenólise, e no músculo a gente tem a quebra para consumo próprio, tá? Então, os dois únicos órgãos que armazenam glicogênio, fígado e músculo. E numa baixa de glicose, é esse glicogênio armazenado que vai liberar. Além disso, o que vai acontecer se esse jejum for muito prolongado? Essa quantidade de glicogênio não vai ser suficiente para manter o organismo. Então, num jejum muito prolongado, entra em campo a gliconeogênese, quando eu pego aqueles outros precursores não lipídicos e começo a produzir glicose a partir deles. Isso só acontece no jejum mais prolongado. Bom, o glucagon é, então, um hormônio hiperglicemiante, ou seja, o papel dele é aumentar a glicose que está baixa na corrente sanguínea. Concorda comigo que a ação desses dois hormônios vai ser muito importante para nosso metabolismo? Ele vai estar dizendo o que eu vou precisar fazer, quais vias vão estar ativadas e quais vias vão estar inativadas. Lembra que as vias metabólicas, elas não podem estar ativadas ao mesmo tempo. Eu não posso ativar a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio em glicose, e a glicogênese ao mesmo tempo, tá? Então, aqui mostra a mesma coisa, tá? Então, quando a glicemia está alta, eu vou consumir ela, tá? Quando a glicemia está alta, eu vou fazer síntese de glicogênio e armazenamento, tá? Quando ela está baixa, eu vou ter que ativar ou a ingesta ou a gliconeogênese, ou a quebra de glicogênio em glicose para aumentar essa glicemia, tá? Aqui uma integração, tá? Com ácidos graxos. A gente, então, no estado alimentado, como a gente viu, o excesso de glicose vai aumentar a síntese de triglicerídeos que vão ser armazenados no tecido adiposo, tá? E eu posso, então,
usar esses ácidos graxos também para obtenção de energia num exercício prolongado, tá? Aqui, regulação por insulina, entrada de glicose, que está diminuída no caso do diabetes. Bom, eu desejo a todos um excelente estudo. A gente foi falando as partes principais. Revejam esse vídeo, estudem com os colegas, façam exercício e uma excelente AV2 para vocês. Obrigada!